Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo promovido por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. O estudo tem como pauta refletir acerca do tema Caracteres do Homem de Bem. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como este estudo, que será disponibilizado no próximo dia 15 do 12. E também oferece uma live em sua programação que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês, live esta que é realizada pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, nosso Pastor Divino, rogamos a bênção do Senhor para podermos conduzir a nossa programação, que tem como objetivo, Senhor, refletir acerca dos caracteres do homem de bem e compartilharmos com os nossos irmãos de ideal. Que a paz do Senhor envolvendo-nos, mestre querido, nos favoreça a condução do nosso trabalho em clima de serenidade e harmonia, e que o Senhor nos conceda também podermos contar com a presença amiga dos mensageiros do Senhor, abnegados trabalhadores, que compartilham conosco de nossas atividades espirituais, para podermos, Senhor, em mais essa oportunidade, ampliar as nossas possibilidades para entender os princípios doutrinários e podermos, assim, estabelecer diretrizes seguras para a nossa caminhada evolutiva. E que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe agora e sempre. Assim seja. Muito bem, então, para darmos início ao nosso estudo, queremos compartilhar essa pergunta. Como a doutrina espírita orienta acerca do tema que vamos desenvolver, caracteres do homem de bem? Então, a nossa programação de estudo, ela tem como proposta refletir acerca dos apontamentos doutrinários que nos levam a entender quais são os caracteres do homem de bem. E mais, quais os caracteres do homem de bem? Quais são esses caracteres? Como nós podemos tomar esses caracteres como referência para a nossa vida? É nesse sentido que queremos conduzir o nosso estudo. E vamos tomar como referência, como base, o Livro dos Espíritos, sobretudo a parte terceira das Leis Morais, capítulo 12, da Perfeição Moral. O Livro dos Espíritos, que estamos apresentando aqui, portanto, na terceira parte, no capítulo 12 da Perfeição Moral, traz alguns elementos que vamos utilizar em nosso estudo. E também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo
17. Sede perfeitos. Estamos compartilhando aqui também a imagem, mas no Evangelho nós vamos encontrar também alguns apontamentos e vamos fazer algumas citações aqui em nosso estudo. Basicamente, são essas duas obras que nós vamos utilizar. Muito bem, queremos aqui compartilhar o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, anotado por Mateus, está no capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. São versículos citados por Kardec, inclusive, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Então, aqui nós temos o versículo 44, capítulo 5, lá de Mateus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O grifo aqui é nosso. Amai a vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. São ensinamentos que nos levam a refletir acerca do tema, caracteres do homem de bem. Ora, o homem de bem ama os vossos inimigos e faz bem aos que vos odeiam. Continuando aqui o versículo 46, pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E aqui no versículo 48, assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos. Então, nós temos aqui uma diretriz que nos orienta acerca da vida. Ao perguntarmos qual é o nosso propósito, nós temos aqui a resposta: ser perfeito, trabalhar pela nossa perfeição. E nessa rota que nos leva à perfeição, nós vamos desenvolvendo, portanto, os caracteres do homem de bem. Muito bem, para entendermos o sentido espiritual, né, no contexto desses ensinamentos, nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo com a anotação do Kardec. E aqui tem um trecho, vamos compartilhar duas considerações aqui, nas duas transparências. Né? E aqui ele vai dizer o seguinte: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam esta nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem por alcançar. Ora, então como compreender se a perfeição absoluta é uma condição do Criador, um atributo do Criador, e quanto a nós? Vamos na sequência que o Kardec vai esclarecer. Vejam, aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem,
mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as virtudes. Ora, considerando esse contexto aqui introdutório, né, desse ensinamento de Nosso Senhor e essas considerações de Kardec, nós já podemos deduzir, fazer uma ilação acerca dos caracteres do homem de bem. Então é o que veremos na sequência. Vamos então aqui adiante. Ora, queremos destacar aqui um aspecto que também tiramos do Evangelho, que trata da abnegação e da piedade. São virtudes por excelência. E no capítulo 13, na seção Instruções dos Espíritos, no item 17, eu quero compartilhar aqui esse trecho. A piedade, bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido é essa abnegação em favor dos desgraçados. Esse grifo aqui é nosso. Piedade é amor. Então, os caracteres do homem de bem, eles se assentam aqui, nesses aspectos. O outro trecho grifado, amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. Você deixar de olhar para si para olhar para o próximo. E esse ouvido, essa abnegação é em favor dos desgraçados, em favor do semelhante. É a virtude por excelência. Ora, o homem de bem, portanto, é orientado por essas virtudes. Essa é a essência do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, na sequência, desenvolver o seguinte, o que nós chamamos os vetores determinantes da evolução. Para alcançar a perfeição, nós devemos criar condições para podermos construir em nós os caracteres que eu estou aqui denominando de vetores determinantes da evolução. E aqui queria compartilhar essa figura em que, de um lado, na horizontal, nós temos a dimensão que nós denominamos aqui de inteligência. E do outro, aqui na vertical, a dimensão que nós denominamos de moral. A perfeição, portanto, é quando nós promovemos essa construção. Então, a nossa rota evolutiva, ela tem como demanda desenvolvermos tanto intelectualmente como moralmente, para podermos alcançar a perfeição. Obviamente, isso é marcado por experiências, todas elas orientadas pelas leis divinas. Então, a manifestação da lei de Deus, da lei divina, se dá em todo o processo. Porque Deus é onisciente, é onipresente, sabe? É onipotente. E ele se manifesta, Deus, nós estamos falando das suas leis, em todo o processo, desde a criação do princípio espiritual, e acompanha esse princípio em toda a sua trajetória evolutiva. E nós devemos, então, nos submeter a essas leis. Então, todo o processo que nos conduz à perfeição deve ser orientado, deve ser submetido a essas leis. Ou seja, a nossa vontade deve se submeter à vontade de Deus para alcançarmos a perfeição. E, nesse sentido, nós vamos, então, gradativamente alcançar esse objetivo da perfeição.
passando por experiências, e aqui nós temos então vários estágios evolutivos até alcançar a perfeição. Esse é um processo que está, né, devidamente estruturado na natureza, que nós podemos entender como determinismo divino. Bom, mas como inserir aqui os caracteres do homem de bem? Ora, o homem de bem observa esse processo, é submisso às leis e se orienta nesses estágios evolutivos gradativamente até alcançar a perfeição, de forma disciplinada. O homem de bem, portanto, age de acordo com a vontade de Deus. Vamos aqui adiante. E o Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 918, formula essa pergunta aos espíritos superiores: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos superiores respondem a Kardec: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Aquela figura que compartilhamos, ela ilustra isso. O nosso objetivo é a perfeição. E a nossa rota, né, deve ser orientada pela lei de Deus. E nós devemos essa submissão a essas leis. Quando nós não o fazemos, nós nos divorciamos dessas leis, como vai dizer a veneranda Joana de Ângeles, nós criamos um desvio que vai trazer para nós consequências, que é a dor, o sofrimento. É um percurso que temos que fazer de forma dupla, não é? Porque temos que promover as condições de reparação, certo? Então, o homem de bem, ele trilha aquela rota em direção à perfeição, procurando submissão, se submeter às leis divinas. Sabe? E o Kardec vai desenvolver essa questão, e lá tem um comentário dele, que é muito interessante, que nós queremos trazer aqui. Inicialmente, ele vai dizer o seguinte, no seu comentário a essa pergunta: o verdadeiro homem de bem, o grifo é nosso, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interroga a sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. Então, o verdadeiro homem de bem, ele se submete à lei de Deus e atende aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é? O codificador continua aqui. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Nós queremos identificar no estudo os caracteres do homem de bem. Está aqui. O homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. O grifo é nosso aqui, nesse comentário de Kardec, a questão 918. E mais, ele é bom
humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Então, o verdadeiro homem de bem, ele é bom, humano e benevolente para com todos. Então, são evidências aqui, nos trechos que estamos compartilhando, que destacam os caracteres do homem de bem. E mais, se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem. E disso não se envaidece, porque sabe que Deus lhes deu também poderá retirá-los. Repetindo, se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve usar para o bem. E disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que lhe deu, também poderá retirá-los. Olha só, o grifo é nosso, o poder e a riqueza, como recurso, como meio para criar condições, sobretudo material, porque a riqueza, enquanto recurso, cria condições para que o homem desenvolva, sobretudo intelectualmente. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Então, o homem de bem trata o subordinado com bondade e benevolência. E mais, o homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e que se recorda dessas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Então, veja bem, o verdadeiro homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros. Aceita o outro como se apresenta, o próximo se apresenta. Respeita o outro. Ele pode não concordar com esse ou aquele posicionamento do outro, com essa ou aquela atitude do outro. Mas é preciso respeitar o outro, respeitar as diferenças. Então, o verdadeiro homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros. O verdadeiro homem de bem não é vingativo. O grifo aqui é nosso. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado assim como tiver perdoado. E mais, respeita, enfim, nos seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Então, com isso, o que nós podemos, então, agora refletir? Que Deus, nosso Pai, nosso Criador, é nosso alvo, é nossa meta, é nosso objetivo. E o verdadeiro homem de bem está numa rota que o conduz para Deus. Esse é o verdadeiro homem de bem. E os caracteres do homem de bem, eles se inserem dentro desse contexto aí. Sobretudo do que acabamos de refletir, tomando como base
o comentário de Kardec à questão 918. Ora, Deus, então, passa a figurar como a essência. E a lei de Deus, a lei divina, passa a guiar, a orientar os passos do homem de bem. É uma submissão incondicional. Então, o verdadeiro homem de bem, ele se submete incondicionalmente a Deus, às leis de Deus. Ora, e essa rota que nos conduz a Deus, ela é uma rota que já está iluminada, uma claridade e tanto, porque nosso Senhor Jesus Cristo já acenou para nós, já apontou para nós essa direção, trazendo-nos a exemplificação do amor, da caridade, ensinando-nos o caminho. E o Espiritismo vem tornar clara essa ideia e esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os princípios doutrinários, eles se constituem na chave para podermos compreender os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que no início, como introdução a esse estudo, nós destacamos, o versículo 44, 46 a 48 do capítulo 5 de Mateus, e apresentamos duas considerações de Kardec, extraídas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Porque é ele nos orientando e nos ensinando a tirar o espírito da letra. Então, o Espiritismo, ele nos orienta a compreender com profundidade os ensinamentos de Nosso Senhor. Porque são ensinamentos que nos conduzem a Deus de forma muito segura. Então, o homem, nós que temos como objetivo, como essência, como propósito da vida, alcançar a perfeição e ir de forma sistemática ao encontro de Deus, temos essa rota bem pavimentada. Isso nos leva, portanto, a promover a nossa reformulação íntima para alcançarmos a perfeição moral. Isso nós estamos falando, para nós espíritos que estamos em processo de redenção espiritual. Essa figura nós queremos ilustrar o homem de bem na busca de Deus, no caminho para Deus. Então, o verdadeiro homem de bem, que traz em si os caracteres do bem, ele está inserido nessa rota. Tudo bem? Então, vamos adiante aqui. Nós queremos só compartilhar aqui algumas etapas que são necessárias para que nós possamos, então, empreender essa caminhada. Essas são etapas do processo que nos conduz a Deus. Então, o desejo de fazer o bem é algo íntimo que deve se manifestar na intimidade de cada um. Então, o desejo de fazer o bem é
é uma articulação mental que deve se manifestar em cada um de nós. Além do desejo de fazer o bem, eu tenho que ter vontade para fazer o bem. Eu tenho que acionar essa força interna, essa força da alma, que é a vontade, para fazer o bem. Né? Para dar curso seguro ao desejo de fazer o bem, obviamente. E ter atitude para fazer o bem. Atitude nas mais variadas circunstâncias. Eu preciso encaminhar a atitude para que eu tenha, então, sempre, diante das circunstâncias da vida, esse posicionamento. Então, são etapas que nós aqui estamos compartilhando, que nós entendemos, portanto, deve fazer parte do homem de bem, do verdadeiro homem de bem. E aqui nós estamos falando, então, né, do verdadeiro homem de bem, que traz em si os caracteres do homem de bem. A vontade, que é uma força que conduz o homem para Deus, o Emmanuel vai destacar aqui nesse trecho que estamos compartilhando no livro Pensamento e Vida, pela psicografia de Divaldo Franco. O Emmanuel vai dizer que a vontade é a gerência esclarecida, vigilante e governando todos os setores da ação mental. A vontade, que é o grifo é nosso, é a gerência esclarecida e vigilante. Então, se eu tenho o desejo, e o meu desejo de fazer o bem, a vontade é essa gerência, e é uma força interna que vai me conduzir a Deus fazendo o bem, plantando o bem, né? No contexto da minha vida, nas mais variadas experiências que nós temos e que a vida nos convida em nosso dia a dia. Seja no contexto da família, não é? Seja no contexto do trabalho, do ambiente de trabalho, seja no contexto político, em qualquer segmento da vida. É preciso, então, acionar a vontade para viabilizar esse desejo que é de fazer o bem. Porque, como nós estamos tratando aqui, né, dos caracteres do homem de bem, é preciso ter esse desejo de fazer o bem. E a vontade é uma força íntima, uma força da alma que conduz o homem dentro do seu processo evolutivo. E o Kardec vai dizer o seguinte, que ao espírita ele faz lá uma reflexão muito interessante nos seus apontamentos no Evangelho, lá no capítulo 17. Eu trouxe só um item aqui que ele vai dizer o seguinte, sobretudo em relação aos espíritos. Ele vai dizer que reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. O grifo aqui do trecho é nosso. Ora só, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Porque essa transformação moral, né, que conduz o homem à perfeição. E esse é o objetivo. Mas é preciso de esforços para dominar suas más inclinações. Dominar o orgulho, dominar o egoísmo, a vaidade, enfim, e todos os demais sentimentos que derivam desse tronco aqui, que é do egoísmo e do orgulho. Temos uma responsabilidade, a meu ver, maior, porque temos o conhecimento doutrinário para podermos, então, compreender melhor a vida, entender qual é o verdadeiro sentido da vida, qual é o nosso propósito, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, qual é a nossa missão aqui, enquanto encarnados, né? Vamos adiante.
E agora nós vamos voltar novamente com Kardec, porém no Evangelho, porque ele traz também algumas considerações acerca do verdadeiro homem de bem. E ele vai dizer o seguinte: que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizessem. O grifo aqui do trecho é nosso, né? Então, esse trecho aqui está no capítulo 17, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vem muito ao encontro do que nós já destacamos no início. Porque o que nós queremos aqui é dar ênfase aos caracteres do homem de bem. Então, aqui o que nós temos grifado aqui são evidências disso, desses caracteres. Temos mais aqui na sequência outros trechos. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, os caracteres do homem de bem estão aqui destacados. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Quando nós destacamos aquela figura inicial acerca dos vetores que nos conduz à perfeição, à inteligência, à moral, nós apresentamos, portanto, essa condição, que em toda a trajetória evolutiva ocorrem as manifestações das leis de Deus. E o homem de bem se submete a elas incondicionalmente. O codificador está trazendo para nós isso aqui. E mais, o verdadeiro homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Tem fé no futuro. Acredita na vida além da morte. Que o espírito sobrevive ao túmulo. Ele precede e sobrevive ao túmulo. Que os bens temporais são recursos, são meios para que nós possamos alcançar os caracteres do bem, para que nós possamos evoluir, progredir. Porque essa rota que nos leva à perfeição é orientada pela lei de progresso, pela lei de evolução. Então, o homem de bem tem fé no futuro, acredita no futuro, na vida futura, né? E não se perde apegando-se aos bens materiais. Porque os bens materiais são recursos, são meios, né? O verdadeiro homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. A resignação compreende a manifestação da lei e entende que se ele está vivendo um processo de dor, de sofrimento, em qualquer contexto de expiação, de provação, ele é causa. Ele está colhendo o que plantou e ele precisa, então, criar condições para uma vida redentora. E o verdadeiro homem de bem, ele é resignado. E mais,
Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Olha só aqui, ó. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Olha só. O nosso tema é caracteres do homem de bem. E nós estamos destacando nesse trecho, nessa contribuição aqui, nesses comentários de Kardec, vários aspectos. O grifo aqui, nós o fizemos para chamar a atenção acerca desses aspectos. Então, olha só esse último trecho. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Vejam bem, isso é característica do homem de bem. Olha só, retribui o mal com o bem. Não é vingativo, perdoa, é indulgente. Nós já destacamos isso aqui antes, que o verdadeiro homem de bem é indulgente. O verdadeiro homem de bem ama verdadeiramente. O verdadeiro homem de bem perdoa, é benevolente. Então, ele retribui o mal com o bem. Porque se nós retribuirmos o mal com o mal, nós estamos nos igualando àquele que está fazendo mal. E a nossa identidade cristã, espírita, sugere que devemos fazer esforço para superar nossas más inclinações. Já destacamos isso aqui. Então, diante do mal, eu preciso fazer o bem. Como chama a nossa atenção aqui esse apontamento do codificador, que está no capítulo 17, do item 3. E mais, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus. O verdadeiro homem de bem, ele mira no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os caracteres do homem de bem devem se orientar a partir dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, a exemplo de Jesus, o homem de bem perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Muito bem. O verdadeiro homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. O verdadeiro homem de bem, portanto, conhece a si mesmo. Ele precisa desenvolver essa condição do autodescobrimento. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Se ele faz isso, estuda suas próprias imperfeições, a cada dia ele é melhor do que o anterior.
E aqui, então, para conduzir o nosso estudo para o final, queremos compartilhar o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A nossa rota, que conduz à perfeição, nos conduz a Deus, ao nosso Pai, nosso Criador. E, considerando o que nós desenvolvemos assim aqui acerca do tema Caracteres do Homem de Bem, nós destacamos vários aspectos. Podemos apresentar limitações íntimas, imperfeições morais, más inclinações. Mas devemos mirar em nosso Senhor Jesus Cristo para empreendermos essa rota que nos conduz a Deus, que nos conduz à perfeição. E esse ensinamento aqui é muito interessante. Eu sou o caminho, porque Jesus já fez o caminho. Quando ele diz eu e o Pai somos um, porque ele, vamos dizer assim, traduziu a lei de Deus para nós, quando ele nos ensina sobre o amor. Então, por isso que Jesus é o caminho. Porque ele já compreende Deus na intimidade. Já compreende as leis de Deus na sua magnitude. E todo o seu ensinamento é trazendo para nós de forma muito pedagógica essas leis. Por isso eu sou o caminho. Porque ele já percorreu. Eu sou a verdade. Porque Jesus tirou o véu para nós acerca de Deus, nosso Pai, nosso Criador, apresentando-nos o Pai, o Criador, como a causa. Que é soberanamente bom e justo. Tirou o véu para nós acerca de Deus, para o nosso entendimento. Jesus, pedagogo por excelência, dando-nos, portanto, a lição e a orientação para podermos desenvolver a nossa caminhada e empreender uma trajetória segura para a perfeição, ao encontro de Deus. Eu sou a vida, porque Ele, então, nos apresentou a vida de forma ampla. Quando aqui esteve conosco, trazendo as mais sublimes lições, e ao retornar ao plano espiritual, ele descortina para nós que a vida é muito ampla. Então, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa é a condição. Uma condição que nós devemos, então, tomar como referência. Por isso, mirar o exemplo de nosso Senhor para podermos, então, desenvolver esses caracteres do homem de bem. Porque o verdadeiro homem de bem segue o mesmo curso orientado por nosso Senhor Jesus Cristo. Segue o caminho orientado por Ele. Muito bem. Com isso, nós encerramos o nosso estudo. Agradecemos a atenção de todos e todas que vão acessar
ao estudo e compartilhar conosco dessas reflexões. Oportunidade também que agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo amparo espiritual. Divino Mestre Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela bênção que nos envolvendo, nos favoreceu a condução desse trabalho, proporcionando-nos a oportunidade, Senhor, de refletir acerca do tema que foi desenvolvido, caracteres do homem de bem. E que a vossa paz, Mestre querido, nos acompanhe agora e sempre. Assim seja.